Chega de palhaçada com Farid fazendo gracinha, tripudiando com essas matérias tão fáceis, tão rasas, tão banais, tão baratinhas que você tem no YouTube. Ou você para de assistir aula no YouTube, ou fica comigo para ver se consegue salvar o seu estudo, tá bom? Vamos lá conversar sobre regência e pronome relativo? O assunto que mete medo só pelo nome regência. Regência é o uso correto de preposição. As questões de regência, elas querem saber se você sabe utilizar um a, um de, um com, um para, saber usar corretamente uma preposição, uma crase, tá bom? Pronome relativo é aquele que com valor de o qual também é pronome relativo. Questões costumam casar a regência ou uso de preposição com os pronomes relativos. Aquelas questões que você deve preencher corretamente a lacuna com um a que, de que, com que, cujo, onde, aonde, é regência do pronome relativo. Vamos conversar sobre isso? Este problema não é o espaço, mas tenho receio de enfrentar. Você bate o olho nas alternativas. Candidato inteligente, candidato que estuda, candidato que treina, ele sempre olha para as alternativas, porque aquilo que está presente na alternativa já é um indício do que vem sendo cobrado na questão, tá bom? Eu vi que tem o com que, do que, já vi que é uma questão de pronome relativo. Este que, pronome relativo, que tem valor de o qual, ele retoma um termo que já apareceu na frase. O homem que conheci, o homem, o qual conheci, esse que retoma o homem. As joias de que falei, eu falei das joias das quais eu falei, esse que, da qual, a qual é um pronome relativo, tá bom? Então, este problema não é, só tem o que na questão, então você coloca o que aqui, tá bom? Porque eu preciso dele para interpretar a questão. Esse que tem valor de o qual. Agora, olha que barato. Este problema não é o. Apareceu a palavra o depois do verbo ser e logo depois desse o apareceu um que. Esse o ou o a, que vem antes de um que, o que, a que, esse o é chamado de pronome demonstrativo. Ele tem valor de aquilo, se é masculino, aquilo, aquele, e tem valor de aquela quando é feminino. Apareceu a bolsa, a que, tá ok? A que vi, a qual eu vi, aquela que vi, tá bom? O homem não é o que estava sentado, o homem não é aquele que estava sentado. Este problema não é aquele que mais tenho receio. Então, este o é um pronome demonstrativo com valor de aquele e retoma a palavra problema. Ele é masculino porque retoma um termo no masculino. Eu, se eu fosse você lá na prova, apareceu a expressão o que, já tire esse o e coloque no lugar o aquele, para fazer o seu cérebro processar melhor a informação. Tá bom? Você trabalha melhor, a informação fica cheia quando você substitui esse o pelo pronome aquele. Você vai fazer isso quando estiver na frente de um que. Tá bom? Este problema não é aquele que. Resolvi metade da questão. Agora eu tenho que resolver a outra metade. Qual é a outra metade? A prova, ela me dá 5 alternativas em que aparece o pronome relativo, sempre acompanhado por uma preposição. Tá bom? Esse a, esse de, esse com, que aparece na frente de um que é uma preposição, ou apenas o que sem a preposição. Só tem valor de o qual. Só isso, o problema, o qual. Qual deles vai preencher corretamente essa lacuna? Qual deles? Você vai ter que fazer a regência da oração que vem depois do que. O que significa isso? Depois do que, você vai encontrar o verbo e faça a análise sintática deste verbo. Procura o sujeito dele, tenho receio, eu tenho receio, o sujeito é o eu. Quem tem receio de
alguma coisa. Então, este é o problema, não é aquele do qual eu tenho receio. Não, este problema não é o de que mais tenho receio. Olha que questãozinha mais chata para quem tem preguiça de estudar e estudar de um jeitinho acomodado. A tendência do brasileiro, não sei se você concorda comigo, é fazer assim. Este problema não é o do que tenho receio, não é do que tenho receio, não é do qual tenho receio. Não faça isso. Por que você não pode fazer isso? Porque depois do verbo ser apareceu um pronome demonstrativo com valor de aquele e depois apareceu o pronome relativo. E o pronome relativo ele está ligado ao verbo que vem depois da oração dele, está ligado à sintaxe do verbo. Então, faça a análise sintática, descubra quem é o sujeito e quais são os termos ligados à regência da estrutura frasal, tá bom? Quem tem receio de. Este problema não é aquele do qual, não é aquele de que tenho receio, é a alternativa C. É isso aí. Viu como estudar é legal? Obrigado.